Olá, boa noite! A pauta de hoje é ônibus movido a etanol. Quais são as vantagens e desvantagens? Você verá que os números são bastante animadores. É muito comum para nós brasileiros vermos carros nas ruas movidos a etanol. É um combustível mais barato em relação ao diesel e à gasolina. Nos ônibus e nos caminhões, a tecnologia ainda caminha a passos lentos. A Scania foi a primeira empresa a trazer para o Brasil esse tipo de tecnologia, com um protótipo montado na matriz da Suécia sobre carroceria Marco Polo Granviale. Esse protótipo, fabricado em 2007, roda até hoje na região metropolitana de São Paulo. O ônibus a etanol não faz as fabricantes de ônibus modificarem seus projetos originais de carroceria. O chassi, porém, ao contrário dos ônibus elétricos, ainda emite poluentes, mas supera o diesel entre 60% e 70%. Mas não se engane, o etanol usado nos ônibus e nos caminhões é diferente do usado nos carros e contém 5% de aditivo para ajudar na ignição. O combustível também é inferior ao diesel quando falamos de eficiência. 1 litro de diesel normalmente rende 2 km, enquanto 1 litro de etanol rende apenas 1 km. Apesar de ainda poluir, os números com ônibus a etanol são bastante animadores. Esse combustível reduz em até 90% as emissões de carbono, em 90% a de partículas no ar, em 60% as emissões de hidrogênio e reduz totalmente as emissões de enxofre. O etanol também é renovável e biodegradável. O ônibus a etanol ainda não é muito popular, porém cidades como Estocolmo, na Suécia, já conta com veículos em operação e olha, há bastante tempo. No Brasil, esses ônibus ficaram conhecidos em São Paulo. Em 2007, foram iniciados os testes e em 2011, 60 veículos foram comprados durante o projeto Ecofrota para a Aviação Mob Brasil, com carroceria Caio Millennium 2 e motorização Scania K270. Atualmente, a Mob já se desfez dos veículos, mas algumas unidades ainda podem ser vistas rodando pela Express Transportes, que também opera o serviço por ônibus da capital paulista, porém, infelizmente, convertidos a diesel. Aos poucos, o ônibus a etanol vem... os ônibus a etanol vêm sendo melhorados, visando oferecer uma maior eficiência e rentabilidade. No futuro, mesmo sendo uma alternativa ainda que poluente, o etanol pode se tornar uma alternativa mais viável ao diesel. A vantagem do álcool no Brasil é a sua facilidade de produção, já que o mesmo é derivado da cana-de-açúcar. Hoje em dia, com os ônibus elétricos, a combinação das baterias com o etanol pode trazer resultados bastante animadores. A usina de Furnas e a usina de Itaipu, aqui no Paraná, já apresentaram protótipos nesse estilo. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, uma curiosidade, olha, bastante interessante. Show! Você sabia que o Brasil foi pioneiro nessa tecnologia do etanol nos ônibus? Em 1979, olha só, praticamente 40 anos atrás, mais de 40 anos, né? Surgiu o primeiro ônibus a etanol no mundo. Um monobloco da Mercedes-Benz O364,
com álcool aditivado ganhou as ruas de São Paulo, através da aviação Urubupungá. A ideia na época fazia parte de um programa do governo federal que buscava alternativas em meio àquela crise do petróleo e etc. A iniciativa, porém, não deu certo. Nos anos 80, a Scania levou a ideia do brasileiro, a ideia do etanol, para a matriz na Suécia, onde os testes começaram. Várias melhorias e adaptações foram feitas, até chegarmos ao resultado que temos nos dias de hoje. Estocolmo, capital da Suécia, tem esses tipos de veículos em sua frota operante desde o fim dos anos 80 e início dos anos 90. Olha só, né? E como diria o velho ditado, o bom filho a casa torna. E nos anos 2000, a ideia dos ônibus a álcool voltou com força no Brasil. Infelizmente, né? Uma tecnologia que surgiu aqui no nosso país há muitos anos atrás, bastante tempo, hoje ser praticamente uma coisa sueca. Se eu não contasse essa história para você, certamente você não saberia que o ônibus a álcool, na verdade, surgiu no Brasil. O brasileiro tem muita criatividade, mas a política estraga esse país, infelizmente. Com essa história bastante interessante e curiosa, o Em Pauta de hoje termina por aqui. Eu agradeço e muito a companhia de todos vocês. Desejo a você e sua família um ótimo começo de semana. Boa noite a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!